Simone, o microfone é seu, a casa é sua. Boa palestra. Obrigada, viu? Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui essa noite. Quando nós pensamos e falamos a respeito do amor e do amor de Deus, nós nos perguntamos em nosso íntimo se há algo que ainda precisamos aprender em relação a esse sentimento. E aí, quando nós estamos nas nossas redes sociais, nós vemos pessoas que se escondem muitas vezes atrás de alguns perfis e direcionam aos outros palavras, sentimentos, avaliações, que muitas vezes representam muito mais, e na grande maioria das vezes, aquilo que ele carrega em seu coração, do que propriamente aquilo que aquele irmão precisaria ouvir. E muito mais, o quanto aquelas palavras, muitas vezes duras, e que não se sabe exatamente quem é o dono que está desferindo, e isso nesse momento muito pouco importa, não contribuem em nada para a evolução daquele outro que as recebe. E não é muito diferente quando nós ligamos o nosso aparelho de televisão. Nós vemos ainda o quanto a humanidade é carente do amor. É carente do amor de Deus. Mas quando nós dizemos amor de Deus, o que se difere desse sentimento que nós já conhecemos? E aí eu convido todos vocês para uma reflexão a respeito dessa afirmação que eu trago para vocês. Se tudo que o Criador faz por meio das criaturas humanas poderia ser feito por Ele com muito mais maestria, eficácia, perfeição, por que Ele utiliza os seus filhos como meio? É porque aqui nós estamos falando de algo muito maior. Quando nós nos unimos no trabalho no bem, nós construímos uma história de amizade, de afeto e de amor. Deus utiliza essas formas para restabelecer a relação entre nós, uma relação de amor, um sentimento que é capaz de fazer com que nós olhemos uns para os outros e enxerguemos a nós mesmos. E é um sentimento como esse que faz com que a gente pense, quando a gente vai falar algo para alguém, se aquilo que ele está ouvindo, ele está pronto para receber. Se aquilo vai ser algo positivo. E o que significa amar o próximo como a si mesmo? É fazer ao outro o que eu também gostaria que fizessem por mim. E aí eu trago para vocês 2 exemplos que aconteceram na minha vida. Eu conheci uma senhora que o marido, ele trabalhava numa das fazendas que era cliente do meu marido. E ela trabalha ainda no hospital de Guararapes. E ela disse que uma vez ela recebeu um senhor que foi examinado, aparentemente, fisicamente, ele não tinha nada, mas ele trazia um olhar tão profundo que para ela representou uma dor que ela disse que ela falou, não consegui mensurar. E quando ele terminou o atendimento, ela disse que chegou até ele e falou, meu irmão, diga para mim verdadeiramente o que te faz sofrer. Ele falou assim, eu vim aqui hoje como uma última ação. A Covid levou a minha esposa e levou a minha filha. E a partir daí, eu sinto um vazio tão grande dentro de mim, que não tem remédio que cure essa dor. Então, eu simplesmente caminho. A vida estava passando por ele. E ela disse que deu para ele um calmante e falou que ele permanecesse lá, onde ele estava, deitadinho. E ela disse que naquele momento, ela fez uma oração. E antes dele ir embora, ela disse para ele, meu irmão,
Confia nesse Deus que toma conta de todos nós. Entrega para Ele as tuas dores. Diz para Ele que você precisa dEle para preencher esse espaço, que as pessoas que você amavam já não preenchem mais, já não estão mais aqui. E ele foi embora. Ela disse que passado um bom tempo, ela estava lá no hospital trabalhando, e ela ouviu uma pessoa chamando por ela. Ela falou que, de imediato, ela não o reconheceu. E ele chegou até ela e falou assim: você não se lembra de mim, mas eu estive aqui num momento de dor muito grande. E naquele dia, você me acolheu de tal forma que Deus voltou a habitar em mim. Isso é olhar para o outro como olhando a nós mesmos. Um outro fato aconteceu na minha casa. A minha mãe, há mais ou menos 1 ano e meio, ela foi detectada com um câncer de intestino, que durante o tratamento, durante esses 1 ano e meio, ele metastasiou para o pulmão. Mas a minha mãe está muito bem. E eu falo que ela é o nosso maior exemplo de resiliência cristã. Ela vai lá no Esperança, ela faz o tratamento de câncer que nós oferecemos lá, confia muito, mas a minha mãe não conhece a doutrina. Só que ela pratica algo que todos nós, com conhecimento ou não, deveríamos praticar. A minha mãe vive a situação dela com resiliência cristã. Nós tivemos vários momentos difíceis nessa trajetória desse 1 ano e meio. Mas em nenhum momento eu ouvi a minha mãe perguntar assim: Senhor, por quê? Muito pelo contrário. Ela sempre falava que nos momentos mais difíceis ela dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me dê o amparo necessário para que eu consiga continuar firme nesse propósito que vós tem. E foi nesse período que a minha mãe operou, que veio até a minha casa. Eu falo que Deus ele envia pessoas na nossa vida que é impressionante, né? Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Eu tenho um único irmão que mora em São Paulo, então aqui somos eu, meu marido e meu filho. E a minha mãe internada, quando ela voltou, ela ficou de cama um tempinho. E nesse período veio uma criatura abençoada para minha casa para nos auxiliar nas questões da casa, né? Que quem é aqui que trabalha na sua própria casa, faz os serviços domésticos, sabe que isso não é uma tarefa fácil. É algo extremamente cansativo. E ela veio para me ajudar nesse período. E um dia ela disse assim para mim: olha, Simone, eu estava limpando o quarto da sua mãe. Só um parênteses, essa moça, eu estou falando assim para não citar o nome dela, tá, gente? Mas é uma pessoa muito querida, que eu jamais vou esquecer dela na minha vida. E ela cantava, quando ela era mais jovem, ela cantava. Então, ela trabalhava e ela ia cantando. E a minha mãe, nesse dia, perguntou assim para ela: Fulana, você não canta um louvor para mim? E ela disse que ela começou a cantar para minha mãe, e a minha mãe começou a chorar. Passado alguns dias, eu chego na minha casa. Eu vou contar para vocês, tem um motivo para eu contar para vocês com alguns detalhes. Chego na minha casa, ela estava lá em cima, ela estava lavando o banheiro. Ela me chamou e falou: Simone, você pode vir aqui um pouquinho? Que eu gostaria de falar com você. Então, quando eu entrei, tudo molhado, falei: o que está acontecendo? Ela começou a chorar e falou assim: olha, eu vou falar a verdade para você. Hoje eu acordei e eu ia tirar a minha própria vida. Eu ia dar veneno para os meus filhos, ela tinha 5 filhos. Eu ia dar veneno para os meus filhos e depois eu ia tomar. Eu falei: ai, Deus é bom demais, né? Ele não permitiu que você fizesse isso. Ele, certamente, algum espírito de luz se fez presente, tirou isso da sua cabeça. Eu falei: mas eu estou aqui, para o que você está fazendo, falei para ela. Fica tranquila, eu termino, eu quero saber o que você precisa. Ela falou: não. Depois da gente conversar muito lá, dentro do banheiro, tudo molhado, ela dentro do box, onde ela estava, e depois de conversar bastante, ela falou para mim: não, eu estou bem. Mal ela sabia
que 4 meses, vejam, ela estava vivendo esse momento porque fazia 6 meses que ela havia perdido um filho com 21 anos. E aquilo tinha formado um vazio nela de tal forma que a gente sabe, quem é mãe aqui vai me entender. Porque a gente, mãe, tem empatia, né? Parece que a outra fala que está sofrendo, a gente imediatamente fala, ai, eu não consigo mensurar a tua dor, mas eu imagino o tamanho que ela seja. Mas mal ela sabia que 4 meses depois, ela perderia a filha, assassinada brutalmente pelo companheiro, deixando aos cuidados dela a netinha de 9 meses de idade e um menino de 10 anos, que chegou aqui em Araçatuba sem dizer uma palavra, porque ele havia ficado traumatizado, porque ele viu o pai matando a mãe. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque fazer o bem, meus irmãos, não tem lugar, não tem hora, não tem formato. O que é fazer o bem ao próximo? É só trabalhar na casa espírita? Eu venho aqui, faço os meus trabalhos e tem tantas formas de fazer o bem. Quando a gente não tem a palavra certa para dar, a gente simplesmente abraça, a gente oferece a mão. O que a gente não pode é se colocar no reino do eu. É permitir que o egoísmo mostre para a gente que só a hora que a nossa dor passar é que a gente pode estender a mão do outro. Ele não pode permitir que a gente ache que a nossa dor é a maior que existe, quando nesse mesmo momento existem pessoas com uma dor até maior que a nossa. E quando a gente estende a mão ao próximo, a gente nunca imagina que com aquela pessoa existem espíritos de luz que se simpatizam com ela. Quantas pessoas será que estavam com aquela criatura abençoada que estava na minha casa, que já tinham ido para o plano espiritual e que amavam tanto ela e não queriam que ela fizesse aquela besteira que ela estava pensando em fazer? E quando a gente faz isso, eles anotam lá no caderninho, olha, anota o nome dela aí, porque certamente um dia ela vai precisar. E nós vamos retribuir esse gesto de amor, esse gesto de bondade, esse gesto de caridade. Isso é sobre esse tipo de amor que a gente vai refletir hoje. É isso quando a gente fala, o que é olhar ao próximo como se fosse a você mesmo. Comprimidos aliviam a dor, mas só o amor certamente alivia o sofrimento. Essa frase, ela foi retirada de um filme que chama Patch Adams, O Amor é Contagioso. É um filme bem antigo, eu não sei se vocês aqui já tiveram a oportunidade de assisti-lo. Mas ele traz a história de Hunter Adams, que era um estudante de medicina que encontrou uma maneira única e humanizada de aplicar a medicina. As pessoas estavam passando por um momento de dor física? Certamente que sim. Mas será que não havia algo que poderia ser aliviado naquele momento tão difícil de cada um? Nós temos um casal de amigos que eles têm uma filha que está fazendo medicina em Londrina, na UEL. E quando eu era jovem, eu tinha uma vontade muito grande de ser médica, mas quis a minha missão reencarnatória que isso não acontecesse neste momento. E não foi por falta de esforço. Então, quando ela vem, eu gosto muito de conversar com ela a respeito disso, porque eu acho que a gente ainda vai ter os nossos médicos, e não que eles não tenham um olhar amoroso, mas eu acredito que num futuro vai ser algo, eles vão olhar para o paciente com um olhar até muito mais amplo. O próprio Dr. Paulo Frutuoso, ele na palestra que teve aqui em Araçatuba, ele fala que os irmãos espirituais estão ali intuindo, mas infelizmente nem todos os médicos ainda conseguem ter esta sintonia, porque se isso acontecesse, nós teríamos diagnósticos muito mais precisos. Então eu pergunto para ela, e aí, como é que está lá, no que você está envolvida? Olha, tia, eu estou envolvida em vários projetos. Um deles, eu canto para os pacientes, e eu acho isso maravilhoso.
um ser que está se formando para cuidar da saúde física dos nossos irmãos e que, ao mesmo tempo, está tendo a oportunidade de entender que aquilo causa dor muito maiores. E ela falou assim, tia, eu canto. Eu falei, como que é isso? Como que é esse acolhimento quando vocês chegam, né? E ela falou assim para mim, olha, quando a gente chega lá, a gente pergunta assim, eu posso cantar uma música para você? E eles dizem sim. Só que eu tive, tia, que aumentar o meu repertório, porque eles me pedem músicas e eu não sabia músicas como aqueles me pediam. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de música vocês acham que é a que os pacientes mais pedem? Os louvores. Os louvores encantam a nossa alma. É uma oração em forma de música. Tia, como eles me pedem louvor. E eu fiquei muito feliz em saber que ela, uma pessoa, ela já é um ser tão lindo, está aprendendo a lidar com a dor daqueles que chegaram lá no consultório para ela de uma maneira tão bonita. Então, é a respeito disso que esse filme fala. É dessa forma que ele diz que só o amor alivia o sofrimento. E quando eu falo para vocês a respeito disso, nós sabemos que quando a gente está vivendo uma prova no nosso corpo físico, é algo que mexe muito com a gente. Isso questiona muitas vezes a nossa fé, que nós acreditávamos que era firme. Eu me lembro que o dia que a minha mãe foi diagnosticada, na verdade, a gente foi até o médico jamais imaginando que ia obter aquele tipo de parecer. O meu pai já havia falecido 13 anos antes com câncer e foi uma história muito dolorosa para nós todos. E quando eu chego lá no médico, e o médico fala assim para mim, sem nenhum outro tipo de exame, mas os médicos sabem, né? Ele jamais diria aquilo para mim se ele não tivesse total certeza. Ele falou assim para mim, olha, Simone, é 99% de chance que a sua mãe tenha câncer. Esse é aquele momento da vida que a gente se apega a 1% e entende que aquele 1% é muito maior do que um dia nós pudéssemos imaginar. E ele tinha toda a razão. Eu deletei completamente os 99%, mas eu saí de lá pensando naquele 1% que ele havia me dado. Mas quando eu saí de lá, eu tinha aquele dia palestra lá no Esperança. Falei, gente, eu não imaginava nunca que eu fosse ouvir aquilo hoje. Eu não estou em condições de dar palestra. Como que eu vou chegar lá e vou falar com os irmãos? Eu vou ligar para a Kátia, tá vendo? Vou ligar para a Kátia e vou falar para ela que hoje eu, infelizmente, não consigo dar palestra. E aí, nessa hora, eu parei, estacionei o meu carro e veio uma voz dentro de mim que me disse o seguinte, é essa fé que você fala para mim que tem? É essa fé que você divide quando você dá palestra com os irmãos? Na primeira situação que eu te coloco, você ainda recebeu 1%. Você podia não ter recebido nada. Você já vai desistir? Então, naquela hora, eu não liguei para ninguém. Eu montei no meu carro, fui até lá. E na oração, porque quando a gente é da casa, a gente às vezes acaba abrindo a palestra, faz a oração inicial. Eu só pedi naquele momento, diante de todos os meus amigos que estavam ali vibrando, eu pedi que Deus me capacitasse. Porque eu sabia que eu não era digna de dizer para Ele, cura, Senhor. Porque eu não sei quais são os propósitos dEle. Mas eu podia pedir para Ele, me capacita. Me capacita para eu dar o meu melhor para o que ela vai precisar. E eu confesso para vocês, Deus foi muito bom comigo nesse sentido. É Ele que me mantém até hoje. Porque é fato, né? A gente não vive uma situação, aquela situação acaba e você é colocada diante de outro problema. Não. É tudo muito cíclico, tudo não para, né? As situações continuam, os nossos aprendizados continuam. Eles não vão parar até que a gente termine algo para começar outro. E graças a Deus, Deus tem cumprido
com aquilo que eu pedi para ele. E nós casamos grande parte do nosso sofrimento. E por que eu digo isso? Nós ainda somos muito inflexíveis espiritualmente. Existem coisas na nossa jornada, existem situações da nossa jornada que já poderiam ter se finalizado, mas nós insistimos numa teimosia espiritual que faz com que nós permanecêssemos dessa mesma forma. É por isso que todos os dias eu digo: Senhor, se nessa minha questão de aprendizado há algo que eu ainda não tenha aprendido, abre os meus olhos. Porque se eu tiver que viver, eu vou viver. Que eu viva intensamente o que Ele tem para me ensinar. Não adianta esconder. O choro não vai adiantar. Não que tenha problema chorar, não tem problema nenhum. Se isso vai te trazer mais alívio. Mas nós temos que enfrentar. Nós pedimos. E é justamente, muitas vezes, por conta do nosso olhar, que a gente atrasa essa jornada. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem a história de Saulo de Tarso, que se transformou no apóstolo Paulo. Se entre vocês, vocês ainda não leram o livro psicografado por Chico Xavier há 2000 anos, façam. É um livro maravilhoso. Saulo foi um perseguidor daqueles que pregavam o evangelho de Jesus. Ele precisou passar por uma cegueira física para ver o quão cego espiritualmente ele era. Ele se encontra no deserto, sem enxergar nada, quando ele ouve a voz de Jesus: Saulo, por que me persegues? Você é o meu vaso escolhido. E quando Saulo recobra a visão física, aí sim, ele recobra junto com ela a visão espiritual. E foram tantas situações, mudando de perseguidor para uma pessoa perseguida, que chegou um momento da vida de Saulo que ele imaginou: Jesus esqueceu de mim. E é nesse momento que Jesus coloca na vida de Saulo Barnabé. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Barnabé foi o professor de Saulo na igreja de Antioquia. Saulo foi um homem que estudou com os melhores professores de sua época. Gamaliel foi seu professor. Mas Saulo estava sendo preparado para ser um doutor da lei. Era ele quem levaria as leis do Torá aos judeus. E era diferente o que Saulo ia viver agora. Saulo ia levar o evangelho de Jesus. Ele deveria pregar o amor. E foi desta forma que, quando Saulo chega na igreja de Antioquia, Barnabé coloca Saulo, mesmo com todo aquele conhecimento que ele tinha, para organizar as cadeiras da igreja. Porque foi desta forma, organizando as cadeiras da igreja, recebendo as pessoas simples que ali entravam, que Paulo aprendeu o que era o sofrimento delas. Porque para pregar o evangelho de Jesus, que é amor, é preciso conhecer a dor do outro. É preciso ter ouvido para entender aquilo que lhe faz chorar, aquilo que lhe faz o coração ficar apertado a ponto de imaginar que ali existe um buraco. E desta forma, Saulo começou a sua missão pregando o evangelho de Jesus. Outro exemplo que nós temos é André Luiz. André Luiz, num determinado momento em nosso lar, ele resolve procurar o seu mentor, Clarencio. E aí ele vai com aquele pensamento: bom, eu já fui médico no mundo terreno, eu vou pedir para o Clarencio para ele me dar um plantão no hospital espiritual. E vai com este pensamento. Agora, cá entre nós, né? Deve ser um pouquinho diferente as funções de um médico terreno dos nossos médicos espirituais. Mas vamos lá. Quando ele chega para falar com Clarencio, Clarencio atende ele junto com uma senhora. Quem assistiu o filme deve se recordar dessa passagem. Ele atende Clarencio junto com uma senhora que já estava há bastante tempo no plano espiritual.
E todas as atividades que ela era colocada para realizar, ela sempre tinha uma reclamaçãozinha. Ou o problema estava nos outros espíritos que estavam junto, ou o problema estava no lugar, ou o problema estava na própria atividade. E Clarencio diz para ela o seguinte: olha, minha irmã, eu vou te deixar numa condição de repouso, para que você reflita. Para que você reflita a respeito dos sentimentos que você ainda traz com você. E ouvindo isso, obviamente que André Luiz, foi com uma série de coisas para falar para Clarencio e no fim não disse nada. E Clarencio faz o quê? Coloca André Luiz realmente para trabalhar no hospital espiritual, auxiliando aos enfermeiros. E lá ele conhece Narcisa. Depois de muito pedir a Clarencio para que voltar à Terra e rever a sua família e como as coisas estavam, ele recebe essa autorização. Obviamente que quando ele chega na sua casa, ele tem aquela surpresa de que o tempo havia passado para todas as pessoas. Todos eles continuavam vivendo. Alguns já haviam encontrado um novo compromisso, assim como sua esposa, que já havia se casado com um outro homem. E quando André Luiz se vê diante de toda essa imagem, ele é tomado por um sentimento ruim. E nesse momento, quem vem à sua mente? A enfermeira Narcisa, que imediatamente vai ao seu encontro. O que será que esse sentimento que brotava em André Luiz poderia ter feito? Se não fosse essa amiga tão querida que ele conheceu nessa jornada no hospital espiritual. Deus sabe de todas as coisas. E nós, meus amigos, e eu digo nós, porque tudo que eu estou dizendo aqui vale em primeiro lugar para mim, até mesmo muito mais do que para vocês. Nós somos peregrinos. Nós não somos habitantes efetivos. Esse nosso corpo, a nossa família, o nosso companheiro, os nossos filhos, a nossa casa, são transitórios. Nos foram emprestados para esta encarnação que nós estamos vivendo. É por isso que nós temos que alimentar aquilo que nós carregamos junto de nós. O amor, a fraternidade, a caridade. Como disse Jesus ao sacerdote Hanã, quando ele lhe pergunta, mas o que vem a ser o reino de Deus? O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. É aquilo que nós carregamos, é aquilo que nós levamos conosco. E o mestre, ele nunca exclui as oportunidades de crescimento e santificação do homem. Isso é fato. Nós sempre vamos estar num processo de aprendizado. Tem uma passagem do Chico que ele conta, e eu vou dizer para vocês por que eu vou trazer essa passagem. Quando a gente não ama, a gente corre risco de exigir fruto de uma árvore que ainda não está pronta para dar. E isso fica muito claro nessa situação com o Chico, porque diz que sempre que terminava a mediúnica, eles iam para um cafezinho. E nesse dia eles começaram eu vou usar o termo, uma conversa acalorada, vamos usar esse termo, a respeito de quais seriam os requisitos necessários para um evangelizador de crianças. E um dizia, é preciso já ter trabalhado com crianças. Ok. O outro, não. Para mim, o requisito básico é que ele tenha pedagogia. Vamos lá. E assim foi indo. E Chico quieto. Chegou um determinado momento que o amigo pergunta, mas para você, amigo Chico, para você o que era importante ter para um evangelizador de crianças? E eu imagino aquela voz que ele usou para falar e aquele jeitinho. Ele disse, olha, eu não acho nada, mas Emmanuel está dizendo que só há um requisito
para um evangelizador de crianças? Amar as crianças. O amor, meus queridos, está presente em tudo. Tudo. Só quem ama é capaz de perdoar verdadeiramente. Eu não sei se na casa de vocês, talvez isso só aconteça lá na minha casa. Mas, Simone, você está falando disso aí de novo? Já não esqueceu? Eu acho que isso só deve acontecer lá na minha casa. Mas não significa que aquilo ainda está remoendo dentro da gente. Mas a gente tem memória, não é mesmo? Então, perdoar não significa que você não possa falar mais do assunto que um dia te incomodou. Mas significa que você fala daquilo com paz dentro do coração. Sem rancor, sem peso. Isso é verdadeiramente perdoar. Você vai continuar convivendo com aquilo. Poxa, eu perdoei, mas por que eu não esqueço? Mas você não vai esquecer nunca. Você tem memória. Não é isso que você precisa buscar. O que você precisa buscar é, olha, hoje eu realmente me libertei disso que me aconteceu. Hoje eu perdoei verdadeiramente, porque eu posso falar a respeito disso sem que me cause nenhuma dor. O Haroldo Dutra, quando ele ainda era promotor, ele conta que quando ele acompanhava os réus, vamos dizer assim, ele disse que ele via a mãe nos presídios e depois ele as via no tribunal. E ele falava que naquele momento passava a seguinte coisa pela cabeça dele. Eu tenho certeza que muitos aqui devem estar pensando assim, criminoso também tem mãe. Mas em compensação, aquela mulher neste momento deve estar pensando o seguinte: ele já esteve no meu colo. Eu o abracei. Quando ele não conseguia dormir, era no meu colo que ele ficava embalado. Quando ele tinha febre, fui eu que cuidei dele. Isso é esperança. É a esperança de quem tem amor. É por isso que nós precisamos aprender a julgar menos e amar muito mais. Emmanuel conta que quando Judas foi ter com Jesus, nos momentos que antecediam aquela trama política, aquela traição, que acabou culminando na crucificação, Judas chega até Jesus e lhe beija a face. E nesse momento, Jesus pergunta: o que viestes fazer aqui, irmão? Emmanuel diz que foi a última oportunidade que Judas teve para mudar a história do Evangelho. Humberto de Campos, num livro, ele diz que nos momentos finais da crucificação, viam-se descer pontos luminosos, era uma legião de anjos, que já iam envolvendo Jesus, alguns com cânticos, outros com vibração, para que ele estivesse preparado para retornar para a pátria espiritual. Mas um deles se manteve por muito mais tempo próximo de seus lábios. E como se tivesse recebido uma missão do mestre, saiu imediatamente. Humberto de Campos diz que era o anjo da caridade, que Jesus havia pedido a ele que fosse ter com Judas, que havia acabado de se suicidar. Isso é o amor. Só quem ama como Deus é capaz de fazer algo desse tipo. E a gente não está exigindo de cada um de nós que nós hoje consigamos distribuir esse amor que Jesus foi capaz. A gente está muito distante dele. Mas a gente pode começar já de uma outra forma mais simples e mais singela, exercitando aquilo que todos gostam de falar, mas muitos poucos colocam em prática, que é a empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro. E não pensem vocês que quando Jesus desencarnou,
ele foi ter com sua mãe. Mas ele desce às regiões mais trevosas para estender a mão ao amigo Judas. E para finalizar a palestra, talvez até muitos de vocês já conheçam essa historinha que é muito simples e muito singela, que é do sábio e o pássaro. Um aluno, querendo colocar o seu velho mestre em prova, decide arquitetar um plano para deixá-lo numa situação um tanto quanto constrangedora. Então ele pensa o seguinte: eu vou pôr um pássaro nas minhas mãos, e a hora que eu estiver diante dele, eu vou perguntar: esse pássaro está vivo ou está morto? Se ele disser para mim que ele está morto, eu simplesmente abro a minha mão e deixo que o pássaro voe. Se ele disser para mim: esse pássaro está vivo, eu esmago o pássaro entre os meus dedos e mostro a ave morta. E assim ele foi. Quando ele chega diante do velho sábio, ele diz: mestre, eu tenho um pássaro nas minhas mãos. Ele está vivo ou está morto? E o mestre, olhando bem nos seus olhos, como se enxergasse todos os cantos da sua alma, responde para ele o seguinte: o futuro deste pássaro está nas suas mãos. Então as pessoas têm o hábito de achar que a miséria, a dor, tudo vem de Deus. Somos nós que plasmamos tudo aquilo que nos circula. As nossas dores, as situações que nos causam dor, que nos causam medo. Somos nós mesmos. Nós atraímos para nós essas coisas. Não é Deus. Deus é misericordioso, Ele é amor. Existe no Evangelho de Isaías, no capítulo 3, versículo 7, diga aos justos que tudo irá bem, porque eles colherão os frutos das suas ações. Então, que nós possamos colher frutos de amor, que nós possamos colher frutos de paz, que nós possamos olhar uns para os outros com esse amor que talvez não seja tão grande, o amor de Deus por nós. Mas nós estamos aprendendo. A gente chega, um dia a humanidade há de chegar lá. Mas até lá, vamos oferecer aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente.